Olá, sejam bem-vindas, minhas convidadas, Mônica e Cirlei. Muito obrigada por estarem aqui no canal hoje. E hoje nós vamos tratar aqui, eu achei o título muito legal que vocês sugeriram. Tem tudo a ver com vocês duas, com RH, o que é Next, né? O RH Next, o que vem por aí, né? E com muitas novidades aí do evento que teve a semana passada lá na PUC, que eu já estou sabendo que veio muita coisa bacana. E a gente vai trabalhar aqui um pouquinho sobre as questões referentes aos conflitos, principalmente a esse pontinho que tem dentro da especialidade de vocês duas, do RH, que é justamente como lidar com os conflitos, o que está acontecendo que isso está aumentando, né, digamos assim. Tá? Então, a gente vai começar, eu vou começar apresentando as minhas convidadas aqui, a Mônica Riffel, que é formada em Comunicação Social e Relações Públicas, com pós-graduação em Marketing e Recursos Humanos pela PUC, e em Psicologia Transpessoal pela Unipaz. A Mônica é coach, com formação pela Abra Coaching, pelo Behavioral Coaching Institute, com ênfase em carreira, gestão e liderança. Ela é palestrante e atua como facilitadora de treinamentos e lideranças de equipes. Ela também é fundadora da Casa de Assessoria de Desenvolvimento Humano e CEO da Amadurecer e idealizadora do projeto Mulheres às Avessas, que é muito interessante. Atuante há mais de 30 anos como consultora organizacional, atendendo empresas nos segmentos de varejo, serviço e indústria. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, Elisa. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo e a quem vai nos assistir depois, né? Com certeza. Cirlei, também minha convidada, super indicada pela Mônica, a conheci através da Mônica. A Cirlei é psicanalista e mestre em psicologia social e organizacional, é especialista em gestão de pessoas, facilitadora de soluções de aprendizagem na área comportamental e gestão de carreiras. Ela é fundadora da Mercados, Gestão de Carreira e autora de books nas áreas de gestão e empreendedorismo de carreira. Também é atuante há mais de 25 anos como executiva de grandes empresas e organizações. Também como coordenadora e mentora de projetos para a recolocação de executivos e de gestão executiva junto a projetos na área pública, a exemplo do Inovação, Banco de Talentos e a diretoria da Escola de Governo atrelados à Prefeitura do município de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. Ela é atuante em diretoria e vice-presidência relacionada às principais entidades de recursos humanos no país, a exemplo da ABRH-RS, a BRH Rio de Janeiro, a BRH Pernambuco e a BRH Brasil. Seja bem-vinda, Cirlei. Ai, muito bom tudo isso, né? Estamos, a BRH, eu costumo dizer, você falando aí da BRH, a BRH é uma casa para mim, né? Então, onde eu chego, já mudei muito, a BRH passa a ser uma casa minha em cada lugar que eu chego no Brasil. Mas muito boa noite ao público que vai nos assistir e vamos conversar sobre esses conflitos, né, que são tão importantes hoje a gente discutir para que tenhamos uma solução saudável na área de recursos humanos, nas organizações e relações saudáveis, que é tudo que importa nesse momento. Muito obrigada, minha querida. Eu já sei, eu fui comunicada que a Cirlei talvez não vai sair ali pelas 7h15, então vamos aproveitar bastante ela, né? Depois ficamos eu e a Mônica aqui discutindo um monte de conflito. Tá? Então, assim, eu queria justamente começar então com a Cirlei. Eu queria que a Cirlei nos desse um panorama geral, depois passo também, a gente vai conversando aqui, né, meninas, sobre um panorama geral de como que vocês, na experiência que vocês têm, né, com tantos anos dentro da gestão de pessoas do RH, qual é o desenvolvimento que teve o RH nesses anos todos, né? Qual é o papel que tem também o uso das tecnologias nisso, né, nesse desenvolvimento? O que vocês acham? Bom, então, boa noite novamente, aí Elisa, Mônica e o público que nos assiste agora e que nos assistirá logo na sequência, mas, assim, dizer que é um imenso prazer vir aqui conversar com vocês sobre isso. São 25 anos na área de recursos humanos e de tudo a gente já viu, né? A gente começou ali quando as empresas começaram a falar sobre a área de recursos humanos, a importância que é
deveria ser dada às pessoas, e eu acho que é um diálogo que não cessa, né? Nós estamos o tempo todo falando sobre isso, sobre processos, sobre todas as inovações que vieram durante todos esses anos na área de RH, e a gente não sai de um ponto muito singular, que é a importância que a gente deve dar aos seres humanos. Durante todos esses anos na área de recursos humanos, a gente viu muita coisa acontecer, coisas que foram implementadas por modismo, técnicas e métodos que não deram certo nas nossas organizações brasileiras, métodos importados aí, principalmente da cultura americana, né? E a gente vem cada vez mais eu falava agora há pouco, antes da gente entrar, de um congresso, né, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, que é o Congregar, né, que é patrocinado pela ABRH do Rio Grande do Sul, e que o que ficou mais nítido para todos que participaram ali é da importância que tem as conexões humanas. Então, independente de todas as mudanças que aconteceram, né, todas as técnicas importantes que nós vimos serem implementadas na área de recursos humanos, em todos os sistemas da área de RH, a gente entende o tempo inteiro que o ser humano ele está ali contemplado como sendo a peça fundamental para qualquer engrenagem funcionar. Mas eu vejo que agora, nesse exato momento, nós estamos com uma importância, dando essa importância, olhando de fato o ser humano nessa importância que ele tem de fato para fazer com que todas as coisas possam acontecer de maneiras exitosas na organização e fora dela. Nós não conseguimos mais enxergar a organização e fora da organização. É a organização, a pessoa e tudo em torno dela. Então, eu vejo assim que a grande mudança é que a gente tem conseguido fazer, juntar todas essas peças da engrenagem, né? As organizações entendo que as organizações elas estão maduras em muitos processos, mas no que diz respeito a gente, ainda temos um caminho, ainda temos desafios grandiosos. Porém, vejo uma luz no fim do túnel, que nós já estamos olhando para esse indivíduo que é o ser humano, com todas as suas complexidades e com todas as suas coisas maravilhosas, né, que vêm junto com ele no pacote. Eu queria complementar, eu acho que tem um ponto bem importante também para a gente somar a fala da Cirlei, que é a gente não nega o quanto a gente vem evoluindo e quanto a tecnologia vem se apresentando, né, nas nossas organizações, nas nossas vidas, inclusive, né? Mas a gente está vendo também o quanto esse digital passou a nos acelerar a questão do tempo, a questão da nossa qualidade de vida, né? E isso está tendo impacto e reflexo no humano. Então, acho que um ponto relevante para a gente começar também a falar e a ver é que o digital ele é um grande facilitador, mas ele também começa a provocar novos comportamentos nas pessoas, né? Como, por exemplo, eu quero rapidinho chamar alguma coisa para comer, eu recebo rapidinho. Eu quero comprar uma coisa hoje, eu consigo comprar hoje, né? Coisas que a gente tinha que sair, se deslocar, né? E buscar esse acesso. Mas isso vai mudando também a nossa tolerância, a nossa paciência, né? Agora, conversando agora recentemente com uma pessoa, hoje de tarde, ela disse, as pessoas chamam Uber e aí demora 6 minutos, elas dizem que é muito, né? 6 minutos, né? Quando, na verdade, a gente está acelerando algumas coisas e está vendo que isso não está fazendo bem também para as pessoas, né? Então, como dosar esse digital, que é uma ferramenta, que é importante, que vai fazer cada vez mais parte da nossa vida, com o sentimento, com a emoção, com aquilo que é somente humano, né? Que só pode ser percebido pelo humano. Então, acho que a gente tem um desafio aí também da gente começar a olhar que interferências e que impactos a gente vai ter se a gente não olhar para as pessoas e achar que tudo se resolve no digital. Acho que esse é um ponto bem relevante. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. Acho que é por aí. Realmente, a tecnologia ela está tendo um papel crucial, né? Em toda essa mudança que está tendo. Eu vejo muito na parte de conflitos. A quantidade de conflitos que são gerados, né, por exemplo, mensagem de WhatsApp. Muitas vezes a gente coloca uma mensagem ali que é escrita e simplesmente por estar escrita,
aquele que colocou a imagem, a mensagem, tem uma percepção do que ele queria comunicar, e aquele que recebe do outro lado tem outra percepção, muitas vezes completamente diferente. Olha, ela está me mandando fazer tal coisa, mas na verdade até nem era isso. Então, muitas vezes, o humano ele precisa ser resgatado, efetivamente, né? E eu acho que o grande desafio da área de vocês talvez seja esse nesse momento. Mas hoje também eu falava com um cliente sobre isso. Eu tocou num ponto fundamental, né, Liz? A comunicação, se ela não é 100% dos problemas das relações, ela é 99% pelo menos, né? E hoje eu conversava, fazia uma devolutiva para uma executiva, e ela dizendo assim, meu problema é o planejamento, mas é que o WhatsApp não para, Cirlei, o WhatsApp não para de tocar, e as pessoas têm um senso de urgência muito grande, e aí ela chegou a chorar, porque ela disse assim, as pessoas falam assim, alô, 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 você não me atende, né? E fala de maneira consecutiva, como se realmente ela não tivesse outra coisa para fazer. E dados 5 minutos, como é o caso do Uber, quando se pede, as pessoas que estão na demanda, né, com suas demandas pessoais urgentes, sempre tudo é para ontem, sempre tudo é agora, você tem que decidir agora, você tem que pensar agora, ou seja, cadê o tempo da análise, cadê o tempo que você precisa dar ao outro? Você não sabe o que a pessoa está fazendo. O que a pessoa está fazendo naquele momento que ela não te respondeu? Se é uma coisa urgente, inclusive, se é uma... E outra, não é uma só pessoa chamando, são várias. Não é quando você pensa numa pessoa dentro de uma organização, ela não tem um grupo, ela tem 10 grupos. Como é que ela dá conta de vários grupos? Um grupo só pode ser eu e você. O outro é um grupo só com as pessoas que são da mesma hierarquia. O outro é só para tratar das questões com os clientes. O outro é... E ali a pessoa passa o dia inteiro nessa demanda. E ela dizendo, eu não estou conseguindo me planejar. Né? E a questão era, como é que a gente vai fazer isso quando ela diz assim, eu dou muita importância ao que as pessoas falam. E elas me chamam, me demandam, e eu quero responder naquele momento. Mas nem sempre naquele momento eu posso. E aí a angústia cresce, né? Então e aí é um conflito interno, né? Que começa a existir um conflito interno, né? Completo, né, Mônica? E essa coisa, né? Ao passo que a tecnologia ela acelera, você vê, hoje nós estamos falando de trabalho remoto e as pessoas dizem, gente, que saudade do presencial, porque as pessoas olham lá a sua agenda e dizem assim, tem vaga aqui, ó, de 16h15 a 16h30, ela não está fazendo nada. Vou botar uma reunião para ela aqui, né? Então, assim, cadê o respeito de olhar que aquela agenda ou está atribulada demais, a pessoa já teve várias... Será que depois daquela reunião ela não tem outras coisas para fazer? Então, aquele Google, né, da agenda fica ali disponível para qualquer um invadir e marcar a reunião que queira, sem sequer entender como é que está a rotina da pessoa. Então, esses 2 pontos que nós falamos são muito simples em relação a todos os outros, né? Quantas demandas de e-mail, quantas demandas que são trazidas como algo urgente, porque a tecnologia te dá essa possibilidade, mas assim, não se pode esquecer de que quem corresponde, quem responde a essa demanda é o humano que está ali do outro lado. Eu trouxe isso um pouco porque a gente está percebendo, né, nas organizações, o quanto as pessoas estão adoecendo com esse ritmo acelerado, com essa velocidade, né? E eu acho que agora tu trouxe um outro ponto interessante, né? Ontem eu parei só para analisar, né? Eu recebi uma mensagem, vocês devem ter recebido também, de uma agência de propaganda ganhou um prêmio, que está fazendo um trabalho para uma empresa que vai adotar nas paradas de ônibus, né, que as mulheres, quando estiverem sozinhas de noite, vão estar conversando, né, com alguém, etc e tal. E isso rolou em vários grupos, né, e eu achei tão interessante, assim, porque mais de um grupo eu postei e as pessoas não leem, gente, porque elas repostaram, na verdade, reencaminharam, sem ter visto que eu tinha mandado, assim, em cima do meu, sabe? Não é assim, veio uma outra mensagem e tal. O que eu acho que o nível de presença está tão pequeno, né? E que então, essa coisa, inclusive, do WhatsApp, né? De já reencaminhar, de já repassar e tal. Então, é porque tu não leu, né? Porque alguém já postou antes, alguém... Então, tá criando, na verdade, um comportamento onde a tua escuta, a tua leitura, ela tá zero, né? Porque tu não tá prestando atenção naquilo que está sendo compartilhado, tu tá, na verdade, entrando no mesmo ritmo de compartilhamento, vamos chamar assim, né? E foi em mais de um grupo
que as pessoas postaram a mesma coisa que eu tinha postado. Eu achei aquilo muito relevante, assim, né? Porque nós estamos falando de domingo, que não é um dia de trabalho muitas vezes acelerado, que tu tá com muitas agendas, tu tá mais tranquilo, né? Para ler, para poder, de repente, dedicar. Mas é que a gente está adotando um comportamento hoje já de que a gente precisa dar continuidade, que a gente precisa compartilhar, que a gente precisa talvez repostar, né? E é isso que está fazendo com que muitas pessoas tenham adoecido, trouxe como exemplo da tua cliente, ficando frágeis, vulneráveis, porque elas não estão dando conta, né? Elas e se sentindo, né, Mônica, incompetente. Incompetente. No momento em que tu não posta ou que tu não está sabendo de alguma coisa, é como se tu estivesse desatualizado. Isso. Né? É como se tu não estivesse prestando atenção no que está acontecendo. Você fala do fim de semana que as pessoas têm que estar um pouco mais tranquilas, mas o que a gente vê é exatamente ao contrário. As pessoas não saem dos celulares, das redes sociais, postando a sua própria vida, mas também repostando tudo que está acontecendo, porque tem que estar todo mundo, parece que conectado no digital, né? Conectado no digital. Então, é um chamado para um momento de presença. E talvez um momento de presença mesmo para até ver o que está acontecendo das inovações, assim, o que está acontecendo de inovação realmente? O que é inovação? Nós estamos tão preocupados em falar de inovação, nós estamos tão preocupados de estarmos antenados e tão atualizados em tudo, mas será mesmo que nós não estamos só replicando sem reflexão? Porque uma ação sem reflexão é confusão. Não é conflito, é conflito. Olha só quanta coisa que tem para tratar dentro das organizações, né? Porque daí já passa pela questão da gestão, que é num nível, né? E a gente já pode chegar lá na governança, que é outro nível, né? E na relação que tem entre elas. Então, a executiva, exemplo da cliente da Cirlei que ela trouxe, né? Me parece assim, como que uma pessoa que está num cargo de liderança pode se policiar? A palavra talvez seja essa, né? Se policiar para responder de uma forma que seja adequada para ela, né? Usando o tempo que ela precisa, inclusive para exercer a liderança que ela tem dentro daquele contexto todo, né? A mesma coisa dentro da dinâmica da organização, né? Como é que era antes? Eu lembro quando eu trabalhei na Fiergs, era um grupo lá de mais de 200 pessoas no corpo técnico, né? Não existia computador, não tinha internet, não tinha nada ainda. Olha como eu sou velha, pelo amor de Deus. E aí as pessoas se deslocavam entre um setor e outro. Iam lá, batiam na porta. Fulano, quero falar contigo, vamos trocar uma ideia, né? Só me chama depois, me liga. As pessoas conversavam, né? E agora eu vejo assim que é tudo, como vocês estão dizendo, tudo muito rápido. Como é que a gente poderia pensar, né, em trazer uma melhoria para essa sistemática, de forma a que isso fosse tratado para gerenciar melhor as relações interpessoais aí, né? Entre todos. Porque, evidentemente, se não há comunicação adequada, tem conflito, né? E tem muito conflito, né? Até, assim, essa semana foi muito interessante, porque eu fiz uma mediação que eram várias partes. E tinham duas pessoas que estavam nos Estados Unidos, eram brasileiros, mas estavam lá nos Estados Unidos, né? E a falta de escuta, também no virtual, tudo virtual, era muito grande. Porque eu dizia assim, o nosso link de tempo vai expirar em 15 minutos. Então, eu não consigo mais ficar ouvindo o que vocês estão me trazendo, porque eu já sei da questão toda que envolve a relação aqui, a empresa, né? E nós precisamos chegar num caminho para finalizar, para ver quais são os interesses de vocês, quais são as opções. Eles continuavam falando. Não te escutavam. Continuavam falando, era uma coisa impressionante. E eu não fiquei nervosa, eu fiquei observando aquilo, eu disse, mas que coisa engraçada isso. Por que será que não ouvem, né? Aí eu disse, vai acabar o link e nós vamos ficar pendurados,
né? Tem que passar outro link por e-mail, não sei, tudo bem, não tem problema. Para mim não tem problema, entendeu? Mas assim, é essa escuta que eu acho que está faltando, que gera muito conflito, né? Essa escuta ela gera muito conflito e, de novo, ao mesmo tempo, né, que a tecnologia ajuda a gente a comunicar, a forma como nós estamos comunicando não é de uma maneira eficiente. Antigamente nós tínhamos, né? Você fala do tempo no RH, então eu sou do tempo do memorando. Eu sou do tempo do memorando, eu sou do tempo que tinha pauta para reunião, sabe? Que as coisas eram faladas, o que vai ser falado, quanto tempo, quem vai falar. Eu sou do tempo onde qualquer coisa que se fazia de normativa ou de novas políticas, elas eram comunicadas, replicadas, havia um treinamento para falar sobre uma política que foi desenvolvida na organização. E agora não. Agora as coisas ficaram mais assim, vamos para uma reunião, entra o samba do crioulo doido, todo mundo vai falando, perde-se no tempo, quem era para falar que tinha uma pauta importante, aquela pessoa já não teve mais tempo para falar, porque já entrou uma outra coisa na pauta, fulano tem que sair com o seu computador voando. Então, assim, eu penso que é um tempo necessário da pausa, sabe? Entramos com muitas coisas. É mimeógrafo, aqui está o Vicente falando. Tempo do Flash. No tempo do Telex. O Telex, a gente mandava as mensagens e eu era responsável de guardar as mensagens do Telex, né? Então, tirava aquela fitinha amarela toda furadinha e tal, ali era a comunicação, né? Do que tinha mandado, enfim. Mas tudo era comunicado, as coisas estavam registradas, as pessoas sabiam de onde partia uma decisão. Então, hoje as coisas são, além de terem encurtado, o português ficou mesmo, é MSM, né? Então, assim, é tudo muito cortado, tudo muito fragmentado e tudo muito perdido na lógica do que deve ser. Então, aquilo que não é bem combinado, né? Não é bem lembrado, as coisas ficam partidas e as informações se perdem. E eu sinto muita falta, sabe? Exatamente dessa organização onde as pessoas tenham mais domínio do que elas estão fazendo, elas tenham mais domínio daquilo que elas... Embora, se a gente tem a tecnologia para ajudar, ao contrário, eu penso que a tecnologia, nesse momento, ela estrangulou, né? Ela estrangulou o tempo humano. Então, o tempo, inclusive, de fazer essas coisas, o tempo de qualidade, para poder pensar coisas que são importantes. É uma ação, assim, atrás da outra, sem pensar, porque isso é produtividade. Isso é ser produtivo, é ser eficiente, quando na verdade não, porque quando você vai ver, são processos que precisam ser refeitos, o número de pessoas demitidas, a rotatividade nas organizações, quer seja nos cargos de liderança, nos cargos operacionais, tem sido extremas, as pessoas não estão dando bola nenhuma. O trabalho passou. Antigamente, você ter um tempo de trabalho era algo relevante para dizer que você tinha, né, consistência naquilo que você fazia, você tinha resultado para mostrar. Hoje as pessoas trocam de uma coisa porque assim não aguentam, sabe? A confusão é o conflito, a não identificação, né? Assim, como é que eu me identifico com algo que não está muito claro? A cultura que não está muito clara, as políticas que não estão bem desenhadas, ou se estão desenhadas, não estão comunicadas, e, portanto, as pessoas fazem da maneira que elas querem fazer. Então, acho que assim, o nosso papel hoje na área de recursos humanos talvez seja, quando diz assim, nós fomos cobradas muito durante os últimos anos, estamos sendo cobradas mais ainda para sermos estratégicos. E aí nós tivemos uma leitura, e eu falo assim porque nós tivemos uma leitura de que ser estratégico era falar de produtividade, quando realmente o que o RH é estratégico é o RH que está pensando nas pessoas. E eu acho que a gente abandonou um pouco esse barco, sabe? Está na hora da gente voltar para essa função, né? Essa nossa responsabilidade final, né? A nossa finalidade, e cuidar dessas pessoas nesse sentido, de como elas comunicam, de como elas replicam a cultura, né, que são os rituais, os símbolos, de que maneira que a gente fala de engajamento, mas o engajamento, porque não existe esse negócio de reter ninguém, hoje esquece isso, mas de que maneira você engaja, mas engajar pelos princípios, engajar pelos valores, engajar pelas relações, essas relações que importam, que conectam verdadeiramente as pessoas, aquilo que elas estão fazendo. Elas têm que saber, elas têm que sentir que faz sentido aquilo que elas fazem para a vida delas. Do contrário, a gente
se mantém assim, quase que no anonimato. Nem quer muito, é momento não presente e não quero muito relacionamento, não quero criar vínculo. E na não criação de vínculo também não há muito interesse em comunicar, em afinar os laços, enfim, as coisas ficam muito distantes. As relações ficam superficializadas, né? É isso? Isso. Mesmo no Isso. corporativo. E pelo que até eu ia lançar a pergunta daí para a Mônica também. A questão é essa da relação liderança, que é o que a Cirlei falou também, né? Do engajamento, que também tem um papel que passa pela liderança, né? Como que a liderança vai se relacionar e vai comunicar para trazer, né, o engajamento necessário? Então, né, Elisa, tem uma coisa que a gente já vem falando há um bom tempo, mas isso está muito, cada vez mais evidenciado, né, do desenvolvimento dessas lideranças, né, porque muitas vezes as pessoas nunca atuaram como líderes, né, e são convidadas a assumir um cargo. Se eu tenho uma liderança de comando e controle, que foi o modelo mental que regeu praticamente os últimos anos todos, né, eu tenho mais dificuldade de me relacionar, de vincular, de conversar com as pessoas, porque eu dito o que eu tenho que ser feito e eu quero que as pessoas executem. Não é mais aceitável isso, ninguém mais aceita isso, né? As pessoas querem construir junto, querem conversar. E aí vem um papel muito importante desse líder, né, de provocar esse espaço de escuta, né, de estar aberto a escutar também, talvez coisas diferentes do que ele pensa, coisas diferentes do que ele talvez tenha aprendido, né? Estar aberto para essa aprendizagem é um papel fundamental dessa liderança. E quando tu falaste antes dessa pessoa, dessa executiva, como me posicionar, como me policiar, né? Nós precisamos fazer com que também nos ambientes organizacionais, através das lideranças, eu tenha segurança psicológica, que é poder dizer, eu não vou conseguir responder em até 5 minutos meus WhatsApp, quero que vocês entendam, eu poder dizer isso, eu poder ser eu mesma, né, e não ter o medo de retaliação, o medo de repente ter talvez um sentimento de que eu não vou perder meu emprego, ou que eu não vou poder dizer essas coisas porque não é aceitável. Eu acho que daí entra muito na questão que a Ciri falou, de eu precisar mostrar quais são os valores da minha empresa, qual é a cultura que rege, para que as pessoas encontrem significado. Né? As pessoas estão precisando resgatar o significado. Por que trabalhar nesta empresa? Por que trabalhar com este time ou com esta liderança? Né? E isso passa, sim, pelo papel do líder, de ele conseguir vincular, de ele conseguir engajar. Mas aí o modelo mental tem que ser outro. Né? Ele tem que ser de influência, de persuasão, de acolhimento, né? De conseguir fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente pertencentes e transparentes na sua fala, que é possível se dizer o que se pensa, o que se sente, né? A gente começar também a ficar atento às emoções que estão presentes ali nas pessoas, a gente poder fomentar que exista um espaço para que elas possam dizer como estão se sentindo, o que estão percebendo, né? E isso é uma construção até de mudança, de fazer uma gestão de mudança, né? E isso passa principalmente pelo papel da liderança, né? Eu acredito que a gente está também tendo, digamos assim, uma dificuldade maior e novos conflitos estão chegando e aparecendo, porque a gente vem numa pandemia onde as pessoas se isolaram, né? Onde as pessoas estiveram no seu mundinho dentro de casa. E retomar isso está sendo muito difícil para muitas pessoas, né? Porque também tem um lado que passa a olhar para o meu mundo, que é talvez a minha verdade absoluta, e não mais a verdade com a qual eu sempre tive que conviver, né? Então, eu acredito que a gente tem aí um papel muito importante, assim, como recursos humanos, da gente ajudar essas lideranças a criar esses espaços de escuta, a poder se comunicar de outra forma com as pessoas, de poder trazer para a consciência desses líderes como eles fazem a diferença num time, né? Como eles conseguem servir a esse time, que não é um modelo que nós estávamos habituados e há muito tempo a gente sabe que isso vem prejudicando as relações, né? Quando a liderança assume uma postura de comando e controle, ela não está fazendo as pessoas fazerem as coisas porque as pessoas fizeram entendimento, ela está obrigando as pessoas a fazer daquele jeito porque elas entendem que é desta forma que
que deve ser feito. Mas a gente tem visto que lideranças que dão espaço para construção, para troca, estão, inclusive, reinventando formas novas de fazer o negócio acontecer, de processos novos estarem sendo instaurados. Então, acho que tem uma importância muito grande a gente olhar para os líderes, né, e entender de que forma eles estão preparados para não fazer uma comunicação violenta, né, Elisa? Porque é isso tudo que faz parte do cenário, né, das organizações e dos ambientes organizacionais. Mas eu acho muito legal, Mônica. Vai, Ciro, depois eu falo. Eu acho muito legal, Mônica, trazer essa questão da pandemia, porque casa aí com a tua primeira pergunta, Elisa, assim, o que tem de diferente? O que está acontecendo nesse tempo inteiro? Eu quero dizer que o que eu vejo agora é um novo momento, é uma nova empresa. Pós-pandemia, nós estamos numa empresa diferente. Isso. Muito tempo, esses líderes foram chamados para poder serem exemplos, para que eles pudessem trazer suas atitudes, suas decisões de maneira top-down. E aí eles terceirizavam muito isso. Não, agora eu vejo um novo momento, um momento deles realmente preocupados. Exatamente por isso, porque as pessoas foram para casa e tiveram a ideia do que elas querem e o que elas não querem para elas. Elas tiveram um tempo, um afastamento para olhar o que eu sou, o que sou eu nessa organização. O que eu, né, até que ponto eu me valorizo nesse projeto, ou até que ponto sou valorizada nesse projeto, e o que eu quero para mim. Então, assim, os líderes começaram também a ter um pouco de um olhar, uma preocupação, opa, eu vou perder essa pessoa, né? O meu negócio, né, depende disso também. Então, esse olhar que o líder começa a lançar para as pessoas nessa nova visão, nesse novo comportamento de se incluir e de exatamente dar esse espaço, aumentou. O que a gente está aqui dizendo precisa muito mais. As pessoas querem ser escutadas. Existe muita interferência nessa comunicação, como nós falamos há pouco, mas as pessoas continuam buscando esse espaço de escuta. Hoje, as empresas pensam que eu estou com um executivo que ganha 70 mil reais. Tá, mas ele não está importando só para isso, ele está olhando para a vida dele. Ele está olhando para os filhos crescer, ele está olhando para o mundo lá fora, coisas que eles não viam há algum tempo, passaram a ver. E estão trocando 5, 6 por menos de meia dúzia. Então, estão trocando 6 por menos de meia dúzia, para que possa ser respeitado enquanto indivíduo. Então, eu penso que agora é uma hora importante e que eu quero dizer assim, que as organizações elas estão zerando a sua maneira de fazer gestão. Elas estão zerando e olhando para frente, o que eu estou achando extremamente positivo. E proponho assim, para as organizações que tenham mais, que oportunize mais espaços de conversa, rodas de conversa. Esses dias nós estávamos com um projeto aqui de leitura, uma coisa tão legal, um projeto que tem aqui em São Paulo, que quando a gente fala de ODS, né, tem os 17 ODS e tal, e aí nós estamos falando nesse projeto do ODS 0. Né? Então, a ODS 0 é um projeto de humanização. E esse projeto de humanização traz leituras diversas e traz pessoas de todas as áreas para conversar, numa roda de conversa. Então, propõe lá um livro, e esse livro vai falar sobre comunicação ou sobre conflitos. Você tem uns dias para ler, o nome do projeto é Labilei, né? E aí você tem um livro para ler e todos conversam naquela sala. Embora o assunto seja do livro, a transposição do assunto acaba dando. Cada um tem o seu momento de falar. E quando um está falando, efetivamente o outro está escutando. Aquele é um momento para isso. Nossa, um projeto lindo que tem gerado resultados excelentes. Tem várias empresas aplicando aqui no mundo do SG, né, que está assim, muito fervendo todo esse assunto nas organizações, no planeta, né? Então, assim, esse é um projeto que tem dado muito certo, trabalhar o humanizado com leituras, com escutas, com rodas de conversa. Quantas coisas bacanas têm saído a partir daí. E às vezes muito simples, né, Cirlei? Às vezes muito simples. Olha, não precisa sofisticar. É no simples mesmo. Exatamente. Olha que medidas que coloquem naquele momento, como se fosse reservado um espaço, né, de interação, que é interação. Comunicação é interação, né, meninas? E aí agora eu fiquei pensando assim, né, mais na fala da Mônica, que tem a ver com esse link da liderança com a gestão. E eu fiquei me lembrando o seguinte:
Muitas vezes, quando o líder ele não é adequado na comunicação, ele não é interativo, ele não tem todas aquelas qualidades que a Mônica trouxe ali, e se impõe, né, a liderança dele e faz essa gestão mais verticalizada, digamos assim, né, não gera muito mais bafafá lá embaixo na gestão, porque daí começam a falar mal do líder. Né? O fulano fez assim, olha que o Beltrano fez assim, eu odeio meu chefe, eu não sei o quê. E gera uma fofocalhada e gera conflito. É ou não é assim? Claro que é, mas acho que a Cília trouxe um ponto bem relevante, Elisa, que é o seguinte, né? Se eu der espaço para esse líder entender que ele não precisa mais adotar este comando de top-down, né? Por que ele adotou também? Porque ele tinha que dar resultado acima de tudo, né? O resultado vai continuar existindo e ele é necessário, né? As empresas são empresas para serem lucrativas, né? Elas precisam também crescer, se desenvolver. Mas se ele entender que ele pode fazer de um outro jeito e que, inclusive, ele precisa fazer pela diversidade de pessoas que ele está recebendo, porque a gente não falou aqui ainda, mas acontece que tem Ainda a ver não. também. Calma, não chegamos lá ainda. Exato, mas eu acho que é importante a gente falar das gerações que nós temos hoje dentro das organizações e que este líder vai ter que saber lidar com essas diversas gerações que pensam diferente, que têm cultura diferente, porque nasceram em épocas diferentes, né? E que recebem inputs, né, do mercado, do mundo em si, né, da sociedade. Claro que se esse líder não se permitir ou não encontrar espaço seguro para poder fazer diferente, ele vai seguir no modelo que ele conhece, no modelo que ele se constituiu, né, que ele se construiu ao longo dos anos. Sim. Então, a gente precisa também dar para esse líder a condição de saber que ele pode ser vulnerável, porque até então ele não podia mostrar nenhuma fragilidade, ele não podia ser vulnerável, ele não poderia se emocionar, né? Quantas vezes a gente viu as pessoas engolirem choros, lideranças, quando elas estavam passando por um problema seríssimo também, né? Ele começa a perceber, né, Mônica, que ele precisa se integrar com toda essa diversidade. Isso! Né? E ele precisa ser o centro, o que a gente está falando o tempo todo aqui é de centrar no humano, e no humano é olhar para as emoções, para os sentimentos, né, para a forma como essa pessoa talvez esteja se comportando, que nem necessariamente não é falando, né, nem sempre é verbal, mas a gente vê no rosto, a gente vê na expressão, no olhar, né, em várias coisas que muitas vezes a gente não está atento, porque a gente está lá no celular respondendo, né? Hoje a gente está com uma agenda já, porque já tem que fazer uma outra reunião. Então, eu acho que essa pausa que a gente está falando é de uma tomada de consciência. Para e respira. Esteja presente aqui, nem que seja 15 minutos. E aí eu me recordo que eu me cobrei muito quando eu estive com o Rafael. Eu trazia muito para minha terapeuta, assim, do tempo que eu ficava com ele, porque sendo empreendedora eu tinha que atender meus clientes e tal, e ela sempre me disse: o mais importante é a qualidade do tempo que tu vai dar para ele. Se tu estiveres inteira com ele, 15 minutos, olhando para ele, atendendo ele, isso vai ser suficiente para ele se sentir amado, acolhido e tal. E é a mesma coisa nas empresas, é igual, né? Só que quantas vezes tu tá falando com as pessoas e respondendo um e-mail ou respondendo um WhatsApp, tu não tá nem olhando para as pessoas. Tu tá numa reunião onde as pessoas estão respondendo o WhatsApp, você não tá prestando atenção. Por mais que tu queira dizer que hoje a gente tem muitas inteligências, eu não estou inteiro, a minha presença física está ali, mas eu não estou inteiro ali. E isso mostra, muitas vezes, que uma informação ficou perdida, que de repente não prestou atenção no que o outro falou, e aí tu repete, né? Isso já aconteceu em reuniões, tu repete uma coisa que a outra pessoa tinha acabado de falar, porque tu não estava atento naquele momento, né? Eu acho que isso a gente precisa promover, né? A gente precisa promover programas e espaços onde as pessoas possam ser elas mesmas, porque as pessoas estão buscando isso, ser de verdade quem eu sou, e não aquilo que foi projetado, que muitas vezes foi exigido ou cobrado, mas sim eu poder mostrar quais são as habilidades que eu tenho, o que eu posso entregar de melhor, né, para essa organização. E a liderança precisa também se sentir assim, cuidada. A gente está falando sempre muito de cuidado, né, Cili? Que é um autocuidado que as pessoas estão começando a aprender a ter, e que elas vieram muito pós-pandemia com esse autocuidado, né, refletindo sobre isso, e ao mesmo tempo
a gente fazer com que esse líder cuide das outras pessoas, né? Ele não pode mais só exigir, ele precisa entender também o que se passa com aquele ser humano que todos os dias está ali próximo dele, trabalhando junto com ele, perseguindo os objetivos, as metas. Acho que essa é uma grande mudança. Isso se liga substancialmente com o conceito de ESG, né? Totalmente. Então, assim, eu vejo muito, porque eu me acho um pouquinho diferente das outras pessoas, tá? Eu sou um pouco diferente. Eu sou uma pessoa que eu consigo deixar o celular de lado 40, 50 minutos e não olhar. Enquanto eu me concentro totalmente 40, 50 minutos numa atividade, né? Eu saio para caminhar, correr, eu não levo celular. Eu olho para cima, eu não olho para baixo, né? Então, eu acho muito engraçado as pessoas caminhando. Às vezes o telefone está até escondido, a pessoa está falando sozinha, né? Porque ela está falando com o celular. Eu acho aquilo muito engraçado, não que seja ruim, mas eu penso assim que muitas vezes a ligação única com aquilo que tu estás fazendo é muito importante. A concentração direcionada para o ponto aonde tu estás executando, me parece dar um resultado incrível no que tu está fazendo, sabe? E isso muitas vezes é maturidade, é conseguir entender, né? Isso que a Mônica trouxe, que ela tinha que dar atenção integralmente para o filho dela naquele momento que ela estava com o filho dela. E a gente vê muitas pessoas, mulheres, que são baitas empresárias, líderes e tal, que fazem 50 coisas ao mesmo tempo, só que daí a pessoa fica doente. Pois né? Então, Elisa, você falou assim, agora é hora da gente falar um pouco da ESG, e eu ouvindo a Mônica, né, também pensando, o papel do líder ele é muito solitário, né? O papel do líder é um papel solitário, ele tem que tomar diversas decisões, diretrizes, ele é cobrado, e ele tem que dar exemplo e, ao mesmo tempo, fazer com que tudo isso gire. E aí, falando de ESG, né, duas coisas que eu penso que se assemelha tanto à história que a Mônica traz do filho do tempo de qualidade, você falando aí das pessoas da atenção e de poder fazer uma coisa de cada vez, eu penso que é uma consciência que tem que começar, tipo assim, ponto zero. A gente entrou num ponto que a gente tem que fazer ponto zero. Assim como no lixo, em casa, se a gente está falando de sustentabilidade, a gente quer falar de ESG, não precisa nada muito rebuscado. Primeira coisa é saber, em casa, você está separando o lixo adequadamente? Né? Colocando o lixo onde ele tem que ser colocado? Você sabe qual é o efeito do lixo da tua casa no universo? Então, assim, a mesma coisa como é que eu estou me comportando em casa na hora que eu vou correr? Né? Eu estou falando de correria no trabalho, eu estou falando das relações que não têm fluidez, que não têm conectividade, mas como é que eu estou me relacionando em casa? Né? Acho que parte daí. Então, um exercício de pensar isso no exercício mais simples possível. Agora, nesse momento de ESG, aí, contemplando a questão do S, né, eu falei agora de sustentabilidade humana, né, no E, aí na sustentabilidade humana, na questão da sustentabilidade do planeta. Mas quando a gente entra no S, que vem na questão da diversidade nas organizações, as empresas começaram a ser demandadas de inclusão e diversidade em tudo, inclusão sim, inclusão é inovação, né? A partir do momento que tu trazes diversas culturas para conversar, começa a pensar novos públicos para atender, essa organização ela se renova e ela começa a ter algo que realmente faça sentido e inclui as pessoas dentro. Quantas pessoas que buscavam moda para si, mas chegavam numa loja e não encontrava nada que pudesse caber nelas ou que tivesse a ver com a cultura, com o estilo delas de viver. E aí as empresas começaram a adotar as políticas, né, fazer, na verdade, uma inclusão muito mais do que desenvolver políticas, elas desenvolveram projetos de inclusão, mas um projeto de inclusão que, na verdade, elas conseguiram fazer projetos de inclusão, dar uma visibilidade marqueteira em diversos momentos, mas não fizeram a aprendizagem interna de dizer, gente, nós estamos recebendo aqui o afrodescendente, LGBTQIA+, nós estamos... Então, mas para cada um desses que nós estamos incluindo, nós precisamos conversar e entender. E aí eu recebi uma empresa para conversar, uma empresa de grande porte, uma empresa internacional, multinacional, e ela falou, olha, nós temos aqui na nossa unidade vários tipos de diversidade, mas agora o problema ficou grande, a gente tem
as diversidades que não conseguem, entre elas, entre nós todos, conversarmos. E, internamente, eu não consigo desenvolver política para todo mundo, mas a gente criou o canal de ouvidoria e estamos tentando reorganizar todo esse processo, porque está um samba muito complicado aqui. Os conflitos de diversidade, o conflito muito grande de como é que as pessoas gostam de... O que é importante para elas, né? Mas também como é que o que é importante para a minha organização. Então, nessa escolha da inclusão, também não foi pensado esse exercício de dizer o que é a minha empresa. De novo, voltando para o individual, tá? É o lixo da minha casa, né? É o lixo da minha casa, é a forma como eu me comporto nas minhas relações individuais, na minha casa, porque nós somos uma repetição. A mesma pessoa que eu sou em casa não tem, eu sou ela também no trabalho, eu sou na igreja, eu sou na escola, eu sou com meus amigos, sou com o meu relacionamento. Eu mudo ali uma dinâmica, né? Faço uma maquiagem ali, a depender do interesse, como é que eu vou canalizar. Mas eu sou a mesma pessoa. Então, como é que eu estou fazendo isso no trabalho? Como é que eu faço isso em casa? Como é que eu faço... E aí falo disso. E aí vamos para o G, que é a governança. Qual a política? Como é que está sendo feita essa política? De que forma estão sendo monitorados os indicadores, né? Um projeto, um planejamento real de fato fazer com que essa diversidade aconteça na organização e que ela realmente seja uma empresa sustentável. Uma empresa sustentável é uma empresa de pessoas sustentáveis, né? Uma empresa líder é uma empresa onde as pessoas lideram a si próprias também. Então, acho que a gente está nesse momento de pensar o eu com o outro e com a comunidade. E assim a gente pensa de uma maneira holística. Mas tu vê que também, olha que interessante isso que tu estás trazendo, Cirlei, porque o que acontece? Na diversidade existe o conflito também, né? Existe digamos assim, a vontade da inclusão, que é genuína, que é importante, que é necessária, porém, a gente não passou para um outro patamar, talvez ainda, que seja de interrelacionar todos esse contexto, né, dentro de uma única cultura. Talvez seja isso que, em termos de liderança, não sei se eu estou falando corretamente na área de vocês, né? Talvez seja isso exatamente a necessidade, né? Uma geração de uma cultura única que possa minimizar, pelo menos, né, os conflitos, porque conflito sempre vai ter, tá? Em qualquer área. O ser humano é conflito, né? Nós somos conflitos, até conosco mesmo, todo mundo tem conflito, né? Não dá. Mas a empresa, Elisa, ela é multicultural e é maravilhoso que ela seja multicultural, isso. Né? Então, assim, se eu moro na mesma cidade, imagina empresas que têm várias cidades, mas se eu moro na mesma cidade e eu venho da Zona Sul, o meu colega vem da Zona Norte, o outro vem da Zona Leste, nós temos 3 culturas dentro de uma cultura. São culturas dentro de uma cultura. São pessoas agindo de maneira diferente, com valores diferentes. A gente ter uma cultura organizacional e comunicar essa cultura é entender como essas pessoas vão se adaptar, se os valores delas, né, se conflitam ou se vai de encontro com essa organização, se elas conseguem. Então, assim, a gente consegue fazer uma disseminação melhor da cultura da organização. Mas o ambiente cultural, o ambiente organizacional, ele é um ambiente multicultural, não tem jeito. Né? Por si só. Né? Há pessoas de outros lugares, mesmo que elas morem no mesmo bairro, pessoas de outras cidades, de outras linguagens, enfim, isso é muito rico. É muito rico. Agora, se tu não tem um parâmetro, então, assim, as coisas ficam muito, né, muito dispersas mesmo. E aí o conflito, ele instala-se de maneira muito rápida. E eu acho que a gente entra de novo no mesmo ponto da questão da escuta, né, da gente abrir essa escuta, essa conversa, porque qual é o lugar de fala, né, que eu estou tendo, né? Se eu estou tendo, pegando teu exemplo, vindo da zona sul da cidade, é um lugar de fala, eu vindo da zona norte, é outro lugar de fala, né? E eu acho que aí que se estabelecem os conflitos, porque parece que a gente quer generalizar tudo e dizer o seguinte, não, é tudo igual, da mesma forma. Não é da mesma forma, né? Talvez eu pegue mais trânsito, eu pegue mais de um transporte, né, para chegar até a empresa.
são realidades diferentes, né? Em momentos diferentes. Eu acho que isso que a gente está falando é justamente a gente entender, né? Será que eu estou falando realmente com a dor do outro ou com a visão do outro? Né? Ou eu estou falando com a minha e achando que a minha é uma verdade absoluta, que de repente a minha é preponderante. Então, de novo, eu acho que essa abertura de escuta, de conhecer a realidade do outro, vai fazer com que eu não tenha tantos conflitos para serem administrados, porque eu vou começar a entender novas realidades, né? Diferentes daquela que eu já conheço e que pertence ao meu mundo. E quando a gente fala de cultura, e eu acho que talvez o primeiro conflito que a gente tem que olhar, né, quando a gente está olhando para as organizações, é: eu realmente tenho que fazer isso, eu tenho que seguir o que está acontecendo? Isso conversa com a minha empresa, com os meus valores? Porque também a gente também, ao longo dos anos, fez um efeito manada. Que todo mundo fazia, eu fazia também. Porque todo mundo dizia que era bom, eu fazia também que era bom. Eu não parava para pensar, né, se realmente fazia sentido para a minha organização fazer determinado programa, por exemplo, né? Que pode Mônica, ser como eu vou precisar sair? Ai, é verdade. E aí a fala vai ficar toda com você, com a Elisa. Estava ansiosa aqui para Infelizmente, eu queria só dizer uma coisa que você está falando aí, Mônica, só para poder finalizar aqui, né? E aí vocês se mantêm. Eu assisti um vídeo que depois eu vou compartilhar com vocês, do autor daquele livro Comece pelo Porquê. E aí Simon Sinek. Isso, do Sinek, exatamente. E aí ele fala um caso que eu achei muito interessante, essa coisa que tu estava falando aí, que não preciso fazer o que todo mundo estava fazendo. Então ele fala de uma empresa, um empresário que oferecia todos os benefícios, mas assim, e muita coisa que não era nem utilizada, não era perguntado se a pessoa precisava, se a pessoa não precisava. E aí ele abriu um canal na empresa de dizer assim, coloca aqui o que você precisa, né? Vamos falar das nossas vulnerabilidades, coloca aí o que você precisa. E aí, nada de vir ninguém falar e tudo, e um dia uma mulher entrou lá e disse assim, eu vou falar, eu estou separada do meu marido, 3 meses sem receber pensão, não tenho como pagar o aluguel e estou há 3 noites dormindo no carro com meus 3 filhos. E aí o presidente da empresa recebeu esse comunicado e disse que, ao ler, né, aquele relato, chorou e disse, que empresário sou eu? Que a pessoa trabalha na minha empresa, eu tenho 20 benefícios e nenhuma atende, que é essa necessidade básica dessa mulher. Que empresário sou eu que a minha diretora, sei lá, gerente de qualquer área lá que ela era, ela está trazendo os meninos para a garagem porque ela não tem quem deixar, né, os filhos, e está dormindo dentro do carro. Então, essa coisa mesmo da gente olhar para o outro nessas necessidades, né, Mônica? Tu falou, a fala da pessoa da Zona Sul é diferente da Zona Norte, a diferença, o ônibus que ela pega, né, é diferente do carro que o outro... Se um furar o pneu do carro dele, é um tipo de transtorno. O outro transtorno é estar chovendo em um determinado lugar, onde a pessoa pega 2 ônibus para chegar no trabalho, e quando chega no trabalho atrasado, ainda recebe uma advertência porque ele chegou atrasado. Então, assim, são tantas formas de olhar. Elisa, essa conversa é tão boa, essa conversa tem que ser muito... Porque a gente só começou a falar assim, sabe quando a gente não sabe onde é que mete a mão? Não, mas a gente está revolvendo aí a área de vocês duas, tá? Para criar novas coisas aí para frente, né? Podemos voltar a conversar e criar várias soluções, né? Muitas assim, soluções. É isso que eu gosto. Eu acho importante que a gente crie soluções ou resoluções, né? E assim, Cirlei, eu não quero te segurar mais aqui, eu sei. Não, eu estou em conflito já. Eu estou em conflito. Foi muito importante te ter aqui, né? Te conhecer também, principalmente, né? E a gente vai seguir conversando com certeza. Vamos voltar a falar, porque esse assunto é um assunto que merece realmente meter muito a mão nele. Tem muita coisa para conversar. A gente precisa, eu acho que esse aqui é um exercício de cidadania que nós estamos fazendo, de falar mais sobre as pautas, de trazer mais pessoas para ouvir sobre esses assuntos, a gente trocar ideias, saber como as pessoas se sentem, né? E realmente traduzir isso
numa humanização, humanizar o humano, humanizar as organizações e as nossas falas, abrir para esse espaço. Muito obrigada pelo convite e espero voltar aqui nesse canal mais vezes, Elisa. Parabéns pelo trabalho. Mônica, é muito bom sempre estar no painel com você, nossa história. Igual. Beijo enorme. Bom compromisso para ti lá, bom estudo. Obrigada, querida. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Mônica, aí assim, ó, só para a gente continuar um pouquinho mais, eu estava pensando exatamente sobre essa questão da gestão, né? Como uma gestão boa e uma gestão ruim pode impactar dentro do relacionamento das pessoas que convivem no ambiente empresarial, né? Qual é o papel que tu vê como alguém da área dos recursos humanos, que já tem uma bagagem grande aí, né? Que isso pode ser melhorado através da gestão, né? Como é que tu vê que isso pode ser melhorado? Eu vou te dizer, Elisa, que foi muito impactante esse congresso, né? Eu já participei de vários congregares, né? Mas esse foi muito impactante sobre diversas temáticas que foram trazidas, né? Mas realmente era um congresso com o seguinte tema: visão sistêmica, conexões que importam. A gente precisa ter visão sistêmica, né? A gente precisa enxergar o todo para poder entender as partes, né? Mas a gente precisa olhar para as partes de uma forma mais profunda, mergulhar mais, né? Para poder entender. Eu quero te dizer, eu saí muito reflexiva e respondendo a tua questão. Antes da gente chegar na gestão e nas lideranças, a gente tem que olhar para nós, RHs. Eu te digo assim, por várias coisas, assim, eu fiquei no final de semana reflexiva, hoje também, vários clientes que a gente teve reunião, o que eu preciso resetar dentro de mim como RH, né? É resetar mesmo, porque também a gente se construiu no papel, né, de recursos humanos de uma maneira, mas isso não cola mais hoje, isso não tem mais aderência, né? Então, primeiro, acho que o passo é a gente olhar e dizer quantas crenças eu ainda carrego, né, de um modelo que não é mais um modelo que é aceitável, né? Quantas coisas eu ainda vou me pegar em armadilhas tentando fazer do jeito que era feito e que já não pode mais ser feito. Então, eu acho que tem um nível de consciência aí que a gente precisa estabelecer em nós, recursos humanos, mas também com isso, trazer e compartilhar isso com os líderes, né? Porque hoje, numa reunião, né, com clientes, a gente falando, já queriam estabelecer um benefício. Eu falei, não, a gente não sabe se é esse o benefício que atende a fulana ou beltrana. Né? A gente precisa começar a ouvir, porque talvez sejam benefícios completamente diferentes que a gente vai ter que dar. Vai ser muito mais multi-benefícios do que um único benefício para todo mundo igual. Né? A gente vai ter que tratar as pessoas da forma como elas vão nos trazer que precisam ser tratadas ou precisam ser olhadas, né? Claro que quando tu fala assim, uma gestão boa, uma gestão ruim, mas se eu não tenho nem cadeiras de gestão para a grande maioria dos profissionais que se formam, né? Como que eu aprendo a fazer isso dentro de uma organização, né? Porque muitas vezes eu não sou desenvolvido, eu não sou preparado para isso, né? Então, acho que essa é uma mudança significativa, assim, que a gente precisa fazer nas organizações. Sem dúvida, existe impacto naquela liderança, que é uma liderança mais influente, que é uma liderança mais cuidadosa, né? E aí eu quero entrar num ponto que eu acho que é importante, porque a gente tem visto essas mudanças. Quando eu trabalho com lideranças femininas, eu tenho esse olhar mais direcionado para as pessoas, né? A gente precisa também entender o funcionamento de como é que a gente leva essa mensagem para os líderes homens, né? Que foram, sim, desenvolvidos ao longo da sua carreira e na sua educação, como pessoas mais austeras, né? Pessoas mais robustas, no sentido de que tinham que tomar decisão sozinhos, que tinham que achar alternativa. E quebrar esse padrão é uma coisa difícil também, né? Eu preciso me sentir segura para poder, de repente, manifestar também, muitas vezes, os meus medos, muitas vezes as minhas, talvez, inconsistências, incoerências, né? E isso é muito importante que a gente comece a devolver, né? Eu sempre falo que o mais difícil dentro das organizações, e eu acho que tu trabalha muito isso na mediação, é tu poder escutar o que cada parte está sentindo, o que cada parte está vendo, né? Porque, normalmente, eu parto do princípio de que o que eu estou sentindo é maior, ou pior, ou melhor que o outro,
né? E esse comparativo que a gente tem que parar de fazer, né? A gente não pode mais se comparar com o outro, a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, né? Elas vêm de histórias, de origens diferentes, de educação diferente e de trajetórias de vida, né? Porque a gente vai se construindo ao longo de várias experiências. Então, eu acho que tem aí um papel relevante de o próprio RH se resetar, que é quando se ele fala ponto zero, esquece o que tu fez até agora e começa a pensar de que forma diferente tu pode fazer. Isso. Porque eu acho que nem tu disse, o conflito ele é inerente na nossa vida, né? Nas nossas fases da vida, inclusive. São conflitos diferentes que a gente atravessa aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 e assim por diante, né? Mas eles são tratáveis, né? A gente consegue lidar com eles desde que a gente tome consciência, desde que a gente consiga entender o que se passa aqui dentro, né? Como que a gente está enxergando isso que a gente está vivenciando como conflito, né? E mas muitas isso é um vezes... exercício, né, Mônica? É um exercício. Muito. Talvez o profissional de RH, neste momento, né? Assim como nós, mediadores, porque a gente parte de um patamar, nós, mediadores, que é justamente a conscientização. De uma certa maneira, é a conscientização, né? Uhum. Para que a gente possa andar para frente no tratamento de um conflito, a gente precisa ter uma escuta ativa, mas que a outra pessoa consiga retratar para a gente também, conscientizar o que ela está passando. Isso. Né? Então, isso é super importante. E uma coisa que eu vejo, que eu acho muito interessante no ser humano, é o seguinte: quando a gente coloca para um grupo para que cada um fale de si, uhum. a pessoa fala de si. Ela tem um olhar para dentro dela, naquela oportunidade, e ela consegue, de alguma maneira, trazer alguma coisa à tona, né? E precisa ser ouvido. Todas as vezes que eu trabalhei em dinâmica de grupo e que foi chamada a pessoa a trazer o que está te incomodando? Não, é o jeito que ela fala comigo, a maneira como ela coloca a mensagem para mim, a maneira como ele me olha, eu me sinto intimidado, né? E aí a pessoa poder revelar aquilo que ela sente ou como ela age em relação a alguma coisa, muitas vezes é libertador. É Sem quase dúvida. terapêutico, né? Isso mesmo. E tu está falando do ambiente de confiança que precisa ser construído, né? E quando a gente fala hoje em recursos humanos, a gente fala em segurança psicológica. Eu realmente me sentir seguro para me expor, para poder falar sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto. Só que se tu faz uma pergunta muitas vezes, que tu vê que a pessoa está em conflito interno muitas vezes, e tu pergunta para ela o que tu tá sentindo, a resposta sempre vem no que ela está pensando. Porque a mente, ela faz um controle sobre a gente, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, mas ele faz um controle. E aí, eu não sei expressar às vezes o que eu estou sentindo, porque o racional vem antes, né? Muitas vezes para dizer, olha, eu gostaria que tal coisa fizesse. Não, mas o que tu está sentindo com relação ao que está acontecendo? E a gente precisa estimular que as pessoas falem de sentimento, né? Porque a emoção, ela é algo que é, digamos assim, impactado pelo externo, né? É algo que acontece e eu me emociono, né? Seja para ficar com raiva, ou me emocionar chorando, ou dar uma gargalhada de felicidade, ela é algo de estímulo externo. O sentimento é algo silencioso e que só a pessoa está percebendo e que pode durar muito tempo, né? Um sentimento de mágoa, por exemplo, tu carrega durante anos, muitas vezes, né? E tu não consegue tratar aquilo. Uma emoção, não. Como ela é do estímulo externo, ela te impacta naquele momento, né? Mas passa, né? Agora, o sentimento, não. E o que acontece muitas vezes nas organizações é que se eu não sei expressar o sentimento, ou se eu vou guardando muito tempo o sentimento, a gente vai adoecendo, né? Porque a gente vai, na verdade, introjetando isso para dentro o tempo todo, sem verbalizar, sem se expressar. E aí, daqui a pouquinho, vira realmente um grande conflito que eu não sei mais administrar, né? Sim, pode ter isso, né? Mas, Mônica, assim, ó, também tem uma questão importante, tá? Que é a competitividade.
O ser humano, ele é competitivo por natureza, Sim. Né? E isso, muitas vezes, pode, dentro de uma organização, gerar pessoas más, né? Principalmente se tu estimula essa competitividade, que muitas vezes não é saudável, né? Que é uma competitividade, muitas vezes, predadora, né? Predadora no sentido de que tu vai estimular que as pessoas passem por cima das outras, que não sejam corretas, né? Que sejam, muitas vezes, falte transparência e tal. Eu acho que tu tá trazendo uma coisa que é tóxica, né? Que não é saudável. Mas eu queria que tu continuasse. Onde é que tu quer chegar com essa questão? O que eu queria dizer é o seguinte, que a gente, na verdade, assim, a minha ênfase é no conflito. Sim. Aonde é que ele vai aparecer, tá? Uhum. Ele vai aparecer, desde que a gente estava aqui com a Cirlei desde o início, na gestão desordenada, Sim. Né? Na não comunicação, na não Isso. conscientização da sua essência, do seu ser e da sua percepção dentro daquele contexto organizacional e do contexto de vida de cada pessoa, como Isso. trouxe a Cirlei, né? Que ela trouxe o exemplo do lixo, né? Ainda bem que aqui em casa eu separo tudo, tá tudo direitinho. Aqui também. Tá? Mas assim já é um começo, né? Claro. Então, mas muitas vezes as pessoas não se percebem, exatamente porque não têm consciência, né? Ou são estimuladas dentro de uma organização, né? Dentro de um contexto, a, por exemplo, metas, né? Meta é bom, ótimo, tá? Mas às vezes tem metas que são competitivas, né? Por isso, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar em né? metas coletivas, né? Não em metas individuais. A gente vai ter que trabalhar no contexto de colaboração, de cooperação e de metas Era aí que eu queria chegar. coletivas. Tá? Porque Olha se eu só. trabalhar no individual, que nem a gente está falando, eu estou gerando conflito o tempo todo. Com certeza, com certeza. Tu vê, por exemplo, uma loja, né, que tem comissionadas, as funcionárias são comissionadas, né? Entra o cliente, já quem como consumidor já não passou por isso. Elas vêm 50 pessoas em cima de ti e começam a disputar, né, a tua atenção para que seja levado para ela, né? Tá? E isso talvez seja prejudicial em termos de organização, né? E de ambiente, né? Para tu sentir, na verdade, vamos dizer assim, produtivo, entregando o teu melhor, conseguindo dar um resultado com mais excelência, né? Porque isso também vai gerando ansiedade, né, nas pessoas, vai gerando depressão, não estou conseguindo, não vou alcançar, não sou competente para isso. Então, nós estamos gerando ambientes hoje doentios, né? Nós temos que rever tudo isso, né? Porque, claro, vou falar de novo, se a gente não resetar, a gente vai seguir naquilo que a gente já introjetou, naquilo que a gente não, muitas vezes nem para pensar, será que realmente eu tenho que fazer desse jeito? Será que eu tenho que fazer o que a outra empresa está fazendo, o meu concorrente? Será que eu não tenho que buscar um outro meio de encontrar uma saída? Ou de repente, muitas vezes, chamar o meu time e dizer, gente, a gente precisa chegar nesse resultado, mas como que vocês acham que a gente consegue chegar? O que é possível a gente fazer? Tu começa a tornar as pessoas pertencentes, né? E ao mesmo tempo, tu não precisa tomar decisão sozinho, né? Tu no coletivo tu tem muito mais força, né? Tu trabalha com mais abundância. E quando tu trabalha no individual, tu trabalha com mais escassez, né? Isso que a gente tem que começar a entender. Só que é isso, né, Elisa? Depois de instaurado o conflito, tem que ter alguém para mediar, porque as pessoas não vão conseguir sozinhas, muitas vezes, entender o olhar do outro, a visão do outro, a fala do outro, porque eu não vivo muitas vezes aquilo. Ou então, nesse reset que tu estás dizendo, tu estás trazendo, isso. Digamos, o processo de mediar, que ele é adaptado, né, a cada setor, digamos assim, por isso que eu estou trazendo nesse canal, né, vários links de várias áreas do direito, da gestão, da governança, que seja, a ideia é justamente essa, é fazer uma reflexão para ver se é possível e se é bom, né, que esse processo se adapte, né, e talvez seja uma forma de oxigenar. Eu acho que tem um papel fundamental, né, um papel teu, né, com a tua especialidade de
conseguir capacitar as lideranças para saberem mediar, né? Saberem mediar uma conversa, saberem mediar um conflito, porque a gente não aprende isso, né? Se a gente não faz uma formação nessa área e se a gente não tem algumas características, e não é todo mundo que vai ter, eu vou me sentir com mais dificuldade de fazer esse processo, né? Eu vou me sentir muitas vezes incapaz até de fazer esse processo e querer terceirizar, inclusive, isso. O que muitas vezes foi um papel do RH, que não deve mais ser dele, né? Eu preciso capacitar as lideranças para que elas possam, sim, fazer a mediação, para que elas abram escuta, para que elas deem espaço para ouvir, né, ao seu time ou individualmente os seus colaboradores, mas preciso ensinar elas a fazer isso também, né? Muitas vezes elas não foram capacitadas, não foram treinadas e fazem do jeito que podem, e às vezes fazem da melhor forma possível, mas não é suficiente, né? E eu tô dando exemplos porque tá me vindo na cabeça coisas que a gente conversou hoje com alguns clientes, conversou semana passada também, e eu vejo assim que tem muito a ver com essa quebra de modelo que eu falei, sabe, anteriormente, assim. Eu tô com um conflito numa empresa lá, que eu hoje recebi o pedido de desligamento do colaborador que nós acordamos coisas semana passada, ele topou. Mas na atitude do líder de vigiá-lo, de ficar seguindo ele aonde ele vai, ele desistiu de fazer até essa, vamos dizer assim, essa experiência nova, esse novo acordo, né, junto ao seu líder. E diz para mim, não vou conseguir trabalhar com ele assim, né? Parece que ele não confia, eu estou há 1 ano e meio aqui trabalhando e eu não quero me sentir desse jeito, está me fazendo mal. E aí a pessoa não aceita mais hoje vivenciar num ambiente assim. E se essa liderança não mudar a sua forma, ela vai repetir esse modelo com o novo colaborador que ela vai contratar. Com certeza, com certeza. Então, E isso é um processo, olha que interessante, né? Porque isso é um processo de aprendizado, mas ele não é o único, não. me parece, sabe? Isso. Ele precisa ter um movimento que seja feito dentro da organização para que esse processo, talvez de mediação, de gestão, ele seja incorporado. Isso, Né? isso Tá? mesmo. Porque às vezes eu vejo assim, a pessoa quer uma solução mágica. Uhum. É uma solução assim, não, então tá. Então vamos fazer um treinamento aqui de um dia, não sei o quê, treina todo mundo, aí todo mundo se sensibiliza, não sei o quê. Na segunda-feira da semana seguinte está tudo igual. Uhum, uhum. É interessante isso, né? Então é Porque quase eu uma acho que terapia, né? isso, eu acho que ele precisa ser um processo sistemático, né? Até que isso seja internalizado, né? Isso não precise mais de alguém estar fazendo um reforço, né? Mas isso sim já seja algo que eu adquira como competência, né? Eu adquira como habilidade. Mas ele precisa ser um processo mais extenso, ele não pode ser meramente um workshop, né? Porque na primeira dificuldade, essa pessoa não vai conseguir ainda, muitas vezes, entregar da melhor forma possível, né? Ou estar presente da melhor forma possível. Então, ela precisa de monitoramento, ela precisa de acompanhamento. Estou falando principalmente das lideranças, né? Obviamente, que são as figuras principais dentro das organizações. E eu acho que esse líder está precisando se abrir um pouco mais também, sabe, Elisa? Contar, na verdade, as suas dores, falar dos seus medos, falar também das suas dificuldades, né? Porque se exigiu sempre desses líderes pessoas que não tinham problemas. E como é que um ser humano não tem problemas, né? Como é que um ser humano não vivencia algumas dores, né? Que são de qualquer ser humano. Essa figura idolatrada do líder, né? De colocar esse líder no pedestal, também fez com que essas pessoas se armassem, né? Tivessem armaduras e não mostrassem de verdade quem elas são, o que elas sentem, o que elas vêm vivenciando. Não é à toa que grande parte das pessoas que estão em burnout são lideranças, né? Sim. Não que não existem outros níveis, mas estão grande carregando, né, o fardo, o ser maior. Eu tenho um cargo, uma posição que eu tenho que mostrar que eu sou isso, aquilo outro, né? Muitas vezes. E a gente tem que resgatar o humano. Qual é o humano? Né? O que é por trás desse cargo que ele tem, né? Qual é a família que existe por trás disso? Quais são os problemas que ele enfrenta, né? Se ele estava comentando ali, né, de uma pessoa dizer,
tô sem pensão, tô não podendo pagar o aluguel, tô vivendo... O líder também tem outras instâncias, outras coisas também que o afligem, que também estão, fazem parte ou estão em conflito na vida dele, né? Mas quando que a gente também escuta esse líder, ou a gente só exige que ele esteja pronto, que ele esteja capaz, que ele realmente precise demandar sobre a sua equipe, trazer os resultados, porque é isso, né? A gente exigiu muito dessas pessoas algo que elas não puderam também trazer como sendo a essência, o eu delas, mas sim um modelo de liderança que a gente queria que trouxesse resultados e fizesse com que as empresas pudessem crescer, se desenvolver, né? Chegar a outros patamares. Tem um líder aí muito cansado desse papel também, né? Cansado desse fardo e que também está em conflito, né, Elisa? Porque aí tem um conflito que é individual, mas tem um conflito que é coletivo, né? E acho que está trazendo aí a importância da gente poder assessorar tanto esse conflito individual como também esse conflito coletivo, né? Porque parte do princípio que se eu não tiver resolvido com o meu conflito interno, eu não conseguir mediar um conflito que já é coletivo, né? Claro. E olha só que interessante, né? Nessa dinâmica, olha quanta coisa dá para colocar aí para trazer de benefício para as empresas. Nessa dinâmica vem uma técnica que é muito, agora que está entrando no direito, muito lentamente, que é a negociação, né? Que é algo que é muito explorado nos Estados Unidos pela Universidade de Harvard há 30 anos, é referência, né? A escola de negociação de Harvard. E dentro da mediação tem a negociação, né? Como técnica, tá? E isso pode ser levado para dentro das organizações e pode ser ensinado, né? E, inclusive, eu destaquei aqui algumas fases, 3 fases da negociação, básicas da negociação, tá? Que se ligam com tudo isso que a gente falou agora, até agora, tá? Que é a análise, ou seja, diagnóstico da situação, a informação, que é a consciência que nós estávamos falando, né? De poder ouvir, de poder trazer o problema, né? Depois, um planejamento com a geração de ideias sobre a decisão do que fazer, geração de opções, o que pode vir para resolver aquele problema, né? Aquela questão que está sendo colocada, né? Com criatividade para gerar para frente. Então, é o conflito sendo tratado de uma forma positiva, para frente, para gerar soluções, né? E a discussão final como comunicação na busca de um acordo e de soluções que sejam mutuamente vantajosas, né? Então, olha quanta coisa interessante da minha área que se liga, né? Aí dentro das empresas, das organizações, né? Num patamar que é de governança, que é num patamar que é de gestão, que é o outro, e na inter-relação entre eles, né? Eu acho muito importante também saber, ter noção, as pessoas têm que saber que existe uma diferença entre governança e gestão, né? Isso. Tá? Mas eu acho que... Vai, Mônica. Não, eu concordo contigo que eu acho que a gente precisa trazer métodos, a gente precisa trazer ferramentas, a gente precisa trazer técnicas, porque é isso, né? A gente estuda tanta coisa, né? Tantas outras áreas a gente acaba buscando, né? Conhecimento, estudar, pesquisar e tal. E nessa área a gente precisa trazer isso para o banco de escola, a gente precisa trazer isso para as universidades, a gente precisa trazer dentro das organizações, né? Porque não é algo que a gente aprende, né, Elisa? A gente acaba digamos assim, fazendo aprendizagem com a convivência do momento, né? E isso muitas vezes nos pega de surpresa, determinadas situações que a gente nunca vivenciou e que a gente tem que muitas vezes estar ali à frente tentando achar uma solução, né? Mas de que forma falar, né? E aí entra uma coisa que tu fala muito, que eu acho que também entra, né, no teu papel, é de que forma a gente vai fazer um letramento em termos de linguagem, né? Porque eu acho que palavras têm muita força e colocadas de forma inadequada geram conflitos, né? Não era bem o que a pessoa queria dizer, mas é como o outro lê aquela palavra, é como ele percebe, né? É como ele aciona um gatilho interno dentro dele que tem a ver com a vivência dele, com coisas que ele vivenciou e que são doloridas muitas vezes, né? E que a gente diz assim, tá, mas eu só falei isso.
Sim, mas isso que tu falou, exatamente o que tu só falou isso, foi o que ocasionou talvez lembrar, ter uma lembrança que não é positiva na vida, ou uma dor que ele ainda persegue, né, ou ainda tem dentro dele. Então, a gente começar também a entender a força das palavras, da linguagem, da onde a gente coloca determinadas palavras que são estereótipos, né, que são preconceitos, que são muitas vezes ditados, né, que a gente ouviu, que a gente acha super tranquilo falar, mas como isso repercute no outro, né? Como isso se estabelece dentro do outro, né? Internamente, e isso é um aprendizado, né, Mônica? Porque muitas vezes as pessoas têm culturas diferentes. Elas vêm de famílias diferentes. Por exemplo, eu sou de uma família árabe. A minha família é muito briguenta, sempre foi briguenta, né? Então, assim, muitas vezes a maneira como eu me porto é muito incisiva, né? Como que eu vou trabalhar isso, né, para conseguir melhorar? Como que eu vou me comunicar de uma forma melhor? Conscientizando, primeiramente, aprendendo novas formas de comunicação, revisando, né, os meus erros, né? Inclusive, isso tem muito a ver com a minha trajetória profissional, porque eu venho da área da advocacia, do direito, que é litigante, né, por si só. E não foi à toa que eu fui para essa área, porque eu venho de uma família muito litigante, né? Exato. Então, depois eu comecei a ver que aquele modelo não funcionava mais. Eu não estava acreditando. Mas quando tu tomou consciência, né? Quando tu tomou consciência. Exatamente, né? E aí passei por diversas fases até chegar num momento que eu disse, não, só um pouquinho. O que funciona para mim é exercitar exatamente o inverso. Isso. É exercitar a minha capacidade de construir através do conflito. Como é que eu vou construir? Como é que o conflito é visto de forma que hoje ele possa servir para ir para frente e não para trás? Né? Agora tu trouxe uma coisa bem importante. É uma mudança de cultura muito grande para todo mundo também. É isso. Muito grande. E tu trouxe uma coisa bem significativa aí no teu processo, que eu acho que isso pode acontecer com várias lideranças, né? E dentro, com os colaboradores em geral, né? Que é tu poder entender que é muito fácil a gente lidar com o nosso lado luz, mas o nosso lado sombra. Boa essa. Mas é verdade, porque a gente é composto, né? Do lado luz e do lado sombra. É super fácil. Aquilo que é tranquilo para a gente é o nosso lado luz, a gente tem essa capacidade, a gente tem a competência, etc e tal. Mas no lado sombra é justamente o lado que a gente tem que olhar para que a gente traga para a luz, né? Para que a gente possa ter consciência e dizer, tá, mas por que eu faço desse jeito? Por que eu falo dessa forma? Será que eu não posso falar de outra forma? Será que eu não posso abordar de outro jeito? Será que eu não posso, de repente, chamar meu time de uma maneira diferente? Então, é trazer esse lado sombra, mas tomar consciência de que a gente tem esse lado sombra e temos muitas características de perfil, de personalidade, comportamento no lado sombra, e ver o quanto isso está impactando nas minhas relações, né? O quanto eu realmente posso estar gerando conflitos não intencionais, né, Elisa? Porque muitas vezes não é intencional. Não é intencional, exatamente. Mas ele acaba emergindo, né? Acaba impactando, né? Então é olhar para isso também, porque isso tem a ver com evolução, né? Quanto eu vou me tornar mais evoluído, mais humano, quanto eu fiz uma trajetória aqui na Terra, né, nesse planeta, podendo me construir diferente, podendo me remodelar, podendo... A gente fala muito, né, nessa questão de me reconstruir, fazer uma reforma interna, que tem a ver com a mudança da gente. Sobre o outro, a gente não tem capacidade de mudar, né? Só ele mesmo pode escolher por essa mudança, mas sobre mim, eu tenho essa condição, né? Eu tenho esse livre-arbítrio, só que eu preciso tomar consciência sobre isso, né? Será que eu estou sendo um bom líder? Será que eu realmente, como RH, eu não estou seguindo um modelo que há muito tempo está introjetado e que talvez eu tenha que parar e dar um stop e dizer, para aí, não vamos sair fazendo nada, vamos estudar primeiro, vamos ver as pessoas, vamos... Porque vem muito de boa intenção, de fazer coisas legais, de poder proporcionar coisas legais, mas a gente está vendo que não cabe mais fazer uma política, por exemplo, de RH, que seja igual para todo mundo, porque talvez para algumas pessoas não faça sentido nenhum aquela política. Vou dar um exemplo. Todo mundo quer trabalhar home office. Tem gente que não quer trabalhar home office. Tem gente que quer estar lá no ambiente, porque na casa não tem estrutura, não tem uma internet adequada e tal.
Por que eu tenho que criar uma política de que todo mundo pode fazer home office 2 dias por semana? Essa pessoa vai se sentir constrangida muitas vezes em dizer que ela não quer fazer, né, em casa. Então, eu acho que perpassa por a gente rever os nossos conceitos, por a gente pensar como que a gente está abordando as pessoas, né? E quais são os conflitos que nesse momento já estão latentes e de que forma a gente vai tratá-los, né? Porque é o que está trazendo resoluções, é para tratar, não é para a gente seguir que novos conflitos vão surgir, a gente sabe disso, mas não o mesmo conflito se repetindo, né? Ao longo de vários períodos, porque daí a gente não tratou, né? A gente não falou dele. Mas a tendência é sempre padronizar, ele vai repetindo. As pessoas fazem igual, elas têm padrões, né? E é justamente aí que tu está chegando. Tem que começar a conscientizar, né? Para começar a mudar a forma. Só tem um jeito de mudar, que é conscientizando, né? E, olha, qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, só tem um jeito. E isso também demanda um certo insight, né, Mônica? Com certeza. E como que a gente faz isso? A gente tem que pegar o ganchinho, nós da área da comunicação, e ir lá e puxar, tá? Porque eu vejo muitas vezes em mediações, principalmente família, que a pessoa às vezes não consegue. Talvez o processo seja muito breve, né? Precisaria mais tempo um pouco, né? Ou a terapia por trás para ajudar, né? Que foi que nós abordamos aqui na outra live. Mas assim, a pessoa tem que ter a condição de chegar lá dentro e dizer, não, é mesmo, peraí, então tá, como é que eu vou conscientizar isso aqui, o que é bom para mim, o que não é, e ir para frente de uma outra forma também, né? Mas aí, e tá, né, tu tá trazendo uma coisa importante, porque se eu chego criticando essa pessoa, eu dizendo que ela tá fazendo errado, ela não vai se abrir para o novo, e muito menos para a escuta de mudança. Se eu trouxer para ela questionamentos, reflexões, ela vai poder olhar para ela e vai dizer, cara, faz sentido isso que ela tá falando, nunca parei para pensar, porque ela não tá se sentindo ameaçada nem criticada. Ela está sendo convidada a pensar a respeito. Eu acho que é esta abordagem que tem que mudar daqui para frente, quando a gente estiver trabalhando, né, com as lideranças, com os times, é da gente propor reflexões provocativas, né, que muitas vezes a pessoa nunca parou para pensar e nunca disse assim, nossa, nunca me fiz essa pergunta, né, porque às vezes a gente precisa mudar a pergunta se a gente não tem a resposta, né? A gente precisa reformular essa pergunta. E isso vai de a gente capacitar as nossas lideranças para que eles sejam muito mais provocativos e mais formuladores de pergunta do que ter as respostas, né, absolutas e que muitas vezes são até repetitivas de muitos e muitos anos e muitas vivências, né? Eu acho que isso que tu está trazendo é muito relevante, porque a gente não foi acostumado, né, a trabalhar desta forma. E a gente precisa entender que as pessoas estão clamando por isso, né? Que a gente dê espaço para essas conversas. Eu sempre falo nas empresas, né? Eles já ouviram falando também. Ninguém gosta de ter conversas difíceis, mas elas são necessárias também, né? E quando eu falo conversas difíceis, é porque falar de sentimento, falar de expectativa, falar de não expectativa atendida é uma conversa mais difícil, né? Porque... Eu adoro conversa difícil. Tu gosta, porque tu trabalha nessa área, né? Exatamente. Pode me convidar para todas as conversas difíceis. Mas grande parte das pessoas tem muita dificuldade, né? E tem dificuldade de desagradar o outro, tem dificuldade de magoar o outro, né? De fazer esse movimento das conversas difíceis, de virar isso. Mas quanto mais verdadeiro a gente for e der espaço para que o outro também possa dizer o que ele pensa, tu não vai ter mais conversas difíceis, tu vai ter conversas mais amigáveis, conversas mais fáceis, né? Mas que é um processo, né? Não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. Tu bem sabe que tu lida com isso, né? Exatamente, né? Agora, que a gente sabe que isso é, na verdade, um novo cenário, por isso que o que vem por aí para os RHs? Era que eu ia perguntar agora para a gente encerrar, né? Eu ia perguntar, já está respondida na live toda. Mas, exatamente, concluir, isso aí. Está respondida a live toda. Fazer, RH Next, o que vem por aí, né? Nas nossas notas conclusivas aí. O que vem por aí que a gente tem que botar o ser humano no centro, né? E que a gente esqueceu, e que a tecnologia ocupou um espaço muito grande da gente não olhar para as pessoas e olhar só para as ferramentas, né? As plataformas que a gente tem aqui para se comunicar hoje, etc e tal, mas não entendendo, às vezes, a realidade daquela pessoa, né? Então, o que vem por aí nos RHs
é desconstruir tudo que a gente fez até hoje. Desconstruir não é derrubar, não é não honrar a história ou muitas das nossas práticas ou dos nossos programas já implementados. Não é isso. Quando a gente fala em desconstruir, a gente não está falando que a base não vai continuar, mas que a gente precisa levantar essa parede nova, né? Vamos usar figurativamente, onde a minha base está lá embaixo já sólida, mas eu preciso reconstruir esses tijolinhos que eu vou ter que, de repente, construir de novo, né? De uma forma estruturante, de uma forma sustentável, né? Com longevidade, né? Olhando para o futuro, com mais clareza do que eu estou realmente fazendo para encontrar significado tanto no meu negócio como nas pessoas que trabalham comigo, né? Então, o que vem por aí para mim é uma desconstrução de muitos modelos que hoje estão claramente evidenciados que eles não servem mais às pessoas. E se a gente não está tendo mais as pessoas conectadas, engajadas, é porque a gente não está se relacionando com as pessoas, né? E o relacionamento, ele exige vínculo, exige conversa, exige cuidado, exige abraço, exige uma série de outras coisas. Exato. Que a gente se afastou disso, né? Exato. E que hoje a gente precisa de novo reconectar, né? A gente precisa fazer esse movimento e estimular para que as pessoas, sim, consigam dizer o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando, o que elas estão avaliando, o que elas não estão gostando, porque é isso também, né? Se a gente não dá espaço para dizer que não está bom, nós não vamos mudar nada, né? Porque a gente nem vai saber por onde mudar, né? Eu acho que esse é o grande desafio que vem por aí pela frente para os RHs, que é olhar justamente, né, de que forma eu venho tratando as relações, de que forma eu venho conversando com as pessoas, me comunicando, de que forma eu venho introduzindo novos projetos ou novos programas, sem que aquilo ali não seja só modismo, né? Não combina com a minha empresa, com os meus valores, com a minha cultura, determinados programas que combinam com outras, né? A gente está falando muito hoje, Elisa, e que é muito recente, então esse é um RH que está vindo aí olhando para isso. A gente falou muito nos últimos anos sobre a experiência do consumidor, né? O que a gente está falando agora é que o RH precisa se olhar para a experiência do colaborador. Enquanto ele estiver na nossa organização, como eu me torno uma marca de desejo, de consumo, uma marca empregadora que realmente as pessoas queiram trabalhar comigo, que as pessoas peçam para trabalhar comigo. Isso vai muito da experiência que as pessoas vão vivenciar. Então, se a gente está mudando justamente de não olhar mais só para o cliente, porque sempre foi o cliente o centro, sempre foi o cliente, né, o foco principal das organizações, o que o RH está encontrando agora é um cenário de que ele tem que olhar para a experiência do colaborador. Porque quanto melhor a sua experiência, mais tempo ele vai ficar trabalhando com a gente, né? E esse tempo a gente não define mais, né? Gerações que nem a minha, que é a geração X, trabalharam 20, 30 anos numa única organização. Não é o que a gente está encontrando na geração Z, né? E uma coisa legal que a gente não falou aqui, mas que a Cília também está tendo vivência no SG, é que a gente está chegando com lideranças novas no topo das organizações da geração Millennium, que precisa ter propósito e que precisa fazer também com que a sua empresa entregue algo maior para o mundo, né? Então, que legal que a gente está trazendo uma geração que pensa dessa forma, né? Que não vai fazer efeito manada, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ela vai entender a sua essência e vai fazer talvez algo muito original, muito genuíno, que faça sentido para o fundador ou para quem está à frente, ou o CEO, mas que faça sentido para as pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, acho que tem aí uma mudança muito grande, tem um desafio gigantesco, mas eu acho que a gente está vivendo uma era nova, né? Em todos os sentidos, e isso vai passar por dentro das organizações também, das empresas também. A sociedade está mudando, o mundo está mudando, as empresas também vão ter que mudar e vão ter que olhar para novos cenários e novas formas de conectar, de engajar, de fazer com que as pessoas permaneçam o maior tempo possível, né, trabalhando conosco. A gente não garante mais a quantidade de tempo, mas que a experiência seja, como a gente fala às vezes, né, de a gente guardar na memória uma experiência fantástica na vida da gente, ter uma memória afetiva. O dia que eu trabalhei naquela empresa foi muito legal. É isso. Nunca tanto o humano
precisou se reconhecer como humano, né? Isso mesmo, exatamente isso. Aí é que eu tá, acho que esse é o espaço que a gente tem que começar a construir. Né? Exatamente. Minha querida, muitíssimo Eu que obrigada. agradeço. Foi ótimo, a gente vai fazer outras várias, né? Porque tem muitas temáticas para a gente trazer. A gente pode se aprofundando muitas vezes, mergulhando mais. A gente falou de uma forma mais aberta aqui hoje, né, com várias temáticas, mas eu acho que a gente tem temáticas que a gente pode mergulhar, né, e mostrar a necessidade de a gente poder administrar melhor esses conflitos que vão existir e que estão aí postos aí para a gente começar a convidar as pessoas a trabalhar na resolução deles, né? Eu acho que não é mais a solução numa única pessoa, é a gente pensar no coletivo, é como que a gente trabalha isso por causa, né? Eu acho que é a causa que vai nos unir, que vai fazer com que a gente... Eu já estou cheia de ideias aqui para coisa boa nas corporações. Ótimo, que bom. Mônica, fomos inspiradoras e fomos inspiradas por ti. Vamos lá, isso aí. Muito obrigada, minha querida. Uma ótima noite, tá bem? Para ti também. Uma boa beijo semana. Super grande, boa semana e a gente vai se falando. Beijo. Beleza, beijo. Tchau, tchau.